Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Hoje, 10 de maio de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema doente mental em conflito com a lei. E para isso, a nossa convidada é a professora, enfermeira psiquiátrica, doutora Cristina Loyola. Destacamos que o programa Direito no Ar é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Professora Cristina Loyola, é um privilégio enorme tê-la aqui no programa Direito no Ar, talvez seja uma das entrevistas mais importantes dessas 106 que a gente fez até hoje aqui no programa, pela sua vasta cultura, o seu conhecimento teórico e prático sobre essas questões da saúde mental, reconhecida competência em pesquisa, inclusive à frente de um dos mestrados mais importantes da nossa cidade, lá da Universidade Selma, em gestão de saúde pública, sua experiência como gestora de saúde pública também, aqui na Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, dentre várias outras coisas que a senhora já fez. E por isso até, mantendo a tradição do programa Direito no Ar, sempre que o entrevistado vem pela primeira vez, eu sempre peço que ele fale um pouquinho da história profissional dele, porque certamente isso pode inspirar algumas das pessoas que estão nos assistindo a seguir essa mesma trajetória vitoriosa que a senhora tem. Então, muito grato por disponibilizar parte do seu tempo para conversar conosco. Bom, Heraldo, boa tarde a todos que nos escutam. Esses 106 programas a um me deixa, de certa forma, acuada, mas muito feliz de poder falar de um assunto que é, de certa forma, a minha vida. Né? Eu dediquei a minha vida, o melhor que eu tenho de mim, para lutar para uma melhor assistência às pessoas com transtorno mental, seja conflito com a lei ou não conflito com a lei, por conhecer bem de perto o que isso quer dizer, né? Quer dizer, o pacote de sofrimento que não é visível que o transtorno mental tem, né? Não sangra, não tem marcador biológico, não adianta fazer exame de sangue, não é uma ferida, não é, mas muda a vida das pessoas, né? Então, essa é uma chance que eu agradeço, teria que ser você, né? Teria que ser você para provocar esse privilégio. Então, muito obrigada. Né? A minha melhor parte é de ser enfermeira psiquiátrica, né? Enfermeira de saúde mental, que é o que eu sou por prazer. Né? Me tornei professora por necessidades na vida. Necessidade de viver, necessidade de ganhar dinheiro, necessidade de criar filho, mas a minha história de vida é a história da saúde mental, da luta pela reforma psiquiátrica e dos seus desdobramentos até hoje. Nesse caminhar, eu me tornei professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro por 35 anos, me aposentei, e então faço parte do corpo docente do Selma, na implantação do mestrado em gestão, que teve um aluno brilhante, chamado Heraldo Moreira, não é? Bons tempos de convívio lá. Então, isso dito resumido, que é o que importa para aqui agora, o Heraldo me provoca com uma questão que não é exatamente nova, mas que vem sendo alvissareiramente atualizada pela atual coordenação de saúde mental, que mudou com a mudança de governo. Eu preciso destacar que de janeiro deste ano em diante, a visão, né, da saúde mental mudou daquela dos últimos 4 anos. Né? Nos últimos 4 anos houve um retrocesso, eu considero retrocesso, na perspectiva do cuidado em saúde mental, seja do doente mental em conflito com a lei, seja do não em conflito com a lei. Qual é a mudança? A mudança principal é, primeiro, que temos que ter redes públicas de qualidade,
e não privadas contratadas, que esse modelo é modelo do INAMPS, né? Uma coisa de anos 60, contratar a rede privada. E a outra ideia, não é, que orienta todo o cuidado de saúde mental, seja em conflito com a lei, seja usuários de substância psicoativa, é que esse cuidado tem que se dar no território, no lugar onde a pessoa vive, onde a pessoa ama e não é amada, é incluída ou é excluída, tem laços, o pipoqueiro, o homem que vende Coca-Cola, o futebol, a pelada, os amigos, os inimigos, porque a vida é essa teia, né? E é dentro desta teia que eventualmente a gente adoece, se trata, mas volta para lá. Então, essa ideia, ela é singela, na maneira como eu estou apresentando, mas ela orienta a política pública de saúde mental, que se perdeu bastante no governo anterior. Porque essa forma, vamos dizer assim, estruturante de pensar, ela orienta para um cuidado ao doente mental em conflito com a lei no território, né? Então, a gente já tem aí claramente uma oposição entre manicômios judiciários, que é a provocação que Heraldo me fez, essa figura, não é, esse equipamento de cuidado, que, embora recomendado a se extinguir como manicômio desde a lei da reforma psiquiátrica em 2001, portanto, há 22 anos atrás, quase um quarto de século, não é? Recomendado, não é, no geral, deles serem extintos, até a inclusão clara, mais clara realmente, 2014, entra dentro do grupo de pessoas que teriam direito a essa mudança no campo do cuidado na saúde mental. A ideia é que manicômios não deveriam existir, né? Por uma sociedade sem manicômios, cuja data próxima a gente vai comemorar. Manicômios não são lugares de cuidado, né? E como é que a gente define um manicômio? Né? Um hospital psiquiátrico com características manicomiais. Alta disciplina, regras totalmente endurecidas a favor da administração e da burocracia do hospital e não a favor exatamente das pessoas lá sob nossos cuidados. Alto uso de medicação sedativa, baixíssima interação social, baixíssima formação de laço social, são lugares de troca zero, né? Ninguém troca nada afetivamente, socialmente nesses lugares. Então, eu sei que recentemente houve um pronunciamento, e aí você me ajuda aí, Haroldo, com se era desembargadora, eu sou péssima para essas coisas, né, para a titulação das pessoas, e eu não quero ser desrespeitosa. Falando sobre o CNJ, apontando que até o ano que vem, 2024, os manicômios judiciários, que nesse momento me parece que são, eu até anotei aqui para falar melhor para vocês, atualmente a gente tem a seguinte situação no Brasil, né? Nós temos 29 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, o famoso HCTP, 6 alas de tratamento psiquiátricos que são improvisadas em qualquer unidade prisional nesse país, não gosto nem de imaginar o que seja isso, e que vão totalizar 35 espaços de caráter asilar com um confinamento de pessoas, né, de tratamento de transtorno mental em conflito com a lei. Então, o CNJ diz, né, em maio de 2014, esse dado que eu tenho é de 2014, que isso tem que acabar, né? Então, isso não é novo, não é? Isso não é uma novidade. Na realidade, eu havia comentado com o Heraldo que essa atualização de desejo, ela é muito bem-vinda, mas ela data a nossa lentidão. Né? Eu falo nossa porque eu me coloco dentro do campo das pessoas responsáveis por isso, né? Na medida de ser uma profissional que está dentro desse campo desde sempre, vamos dizer assim, desde muito tempo. Então, há uma lentidão da história, quem trabalha com esses conceitos da sociologia sabe que história das mentalidades é história da lentidão na história. Não é? Então, você não muda uma mentalidade de um juiz, ou de um desembargador, ou de um psiquiatra, ou de uma enfermeira
como uma lei, né? A pessoa traz um constrangimento legal, mas ela traz também as suas ideias, as suas instruções, as suas emoções, e isso faz um pacto que às vezes atrasa bastante as coisas, né? E a ideia de não haver manicômio judiciário, ela é, eu diria que eu não vou nem entrar no campo do direito, porque eu não ousaria na frente do Heraldo e não domino, e também não vou entrar no campo do biomédico, ou da medicina, ou da saúde, da questão da psiquiatria, mas eu vou me pautar na linha dos direitos humanos, né? Eu não posso conviver com uma cidadã, não é como enfermeira, é como uma cidadã, sabendo que nesse momento, agora, há pessoas colocadas em gaiolas, como aquelas gaiolas lá de Guantánamo, totalmente fenestradas, em que a individualidade é zero, que eu acho que até os seus pensamentos podem ser vistos. Eu não posso admitir que isso seja o tratamento que eu considero adequado para uma pessoa considerada inimputável aos olhos da lei. Não é isso? Na legislação brasileira, aí Heraldo me corrige se está falando bobagem. Na legislação brasileira, uma pessoa que comete um crime e tem estabelecido um processo que diz que ela tem uma doença mental, ela se torna inimputável. Então, eu acho que aí começa um certo caroço da tensão que vai acontecer entre o judiciário e o campo da saúde, notadamente o campo da medicina, porque a gente vai ter duas grandes pontas de liderança a definir se esta pessoa tem periculosidade, entre aspas, de tal ordem que ela precisa ficar separada dos demais, não é? Com uma internação que não se sabe dizer muito bem quanto vai durar, ou se se garante, entre aspas, que aquela pessoa cessou a periculosidade e que, portanto, ela pode conviver como os outros doentes mentais. Essa é uma afirmação difícil de um psiquiatra fazer, porque é difícil você jurar que uma pessoa não tem, até eu, sinceramente, não sei se alguém juraria que eu não tenho nenhum traço de periculosidade, porque depende um pouco da vida, não é? Há um impossível de prever em algumas coisas, que não é um traço específico de alguém que cometeu algum tipo de dano, né? O que é que se questiona muito em relação aos HCTP, né? Os hospitais de custódia e tratamento? Primeiro, eles não têm algo que a lei disse lá atrás que toda pessoa que está em tratamento tem que ter na psiquiatria, que é o que a gente chama de PTS, que é o Plano de Tratamento Singular. Ou seja, não vale mais aquele tudão que havia na psiquiatria, todo mundo deve participar das atividades ao ar livre, todo mundo deve não se aborrecer. Não pode ser assim mais, não é? A Cristina mora num lugar, o Heraldo mora noutra, um é casado, um é solteiro, um é divorciado, um tem 10 filhos, outro não tem. É preciso tecer o cuidado da pessoa no emaranhado da vida dela. Ela não vai ficar internada numa bolha onde nada acontece. Então, o PTS tem que existir e nós sabemos que ele não existe, na maior parte dos hospitais. Segundo, essas internações viram internações perpétuas, entre aspas, porque elas ficam pouco relacionadas à gravidade do delito e sem justificativa clínica, e elas entram naquele grupo do esquecimento do não deu tempo, entra ano, sai ano, e a gente tem casos, né? Eu vivi isso numa época que eu coordenei a saúde mental no estado do Rio de Janeiro, de um paciente com transtorno mental internado numa dessas improvisações em cadeias no interior, que não se conseguia transferi-lo para o Rio de Janeiro, para morar numa residência terapêutica, para frequentar um CAPS, e ele foi assassinado dentro da cadeia. Porque, ao contrário do que pensa o senso comum, um doente mental, ele tem que ser muito mais protegido dos outros do que os outros serem protegidos dele, não é? Essa ideia de que o doente mental é um violento é uma falácia. É só você entrar no hospital psiquiátrico. Violenta
é a balada no Rio de Janeiro, à noite, que você leva tiro, é assaltado, tem gente que rouba o teu carro, o teu celular, que quebra a garrafa na tua cabeça. É claro que eu estou usando aqui um exagero para fazer o exemplo, mas a noite de São Luís também não é exatamente só perguntar para os adolescentes a quantidade de coisas que eles têm que lidar, as mulheres, não é? Então, um doente mental, ele precisa, nessas instituições totais, ser defendido dos outros. Até porque, pela doença, ele pode ter comportamentos provocativos ou que aborrecem, não é? Que pegam pessoas com baixo limiar de suportar a frustração e que entendem que aquilo ali é muito chato e desce a mão em cima deles e matam, não é? Então, esse paciente, ele está comigo aqui hoje, né? Ele me ensinou duramente como a gente tem que ter pressa em algumas situações. Não dá para esperar passar. No caso dele foi um dia, não é? E essa é uma responsabilidade que é minha, no cargo que eu tinha na época. Acho também que essa discussão sobre periculosidade, ela é tensa, não é? Ela é tensa. Eu acho assim, no limite da tensão, um juiz, que é quem decide se é obrigatório internar ou se não é obrigatório internar, precisar de uma declaração médica de que há uma garantia de que não há periculosidade, é você demandar quase que o impossível, né? Isso aí fica uma área complicada de se submeter a essa explicitação de não periculosidade à liberdade, entre aspas, do paciente. Esse recolhimento dos pacientes, né, em conflito com a lei, ela desresponsabiliza as redes de assistência social e de assistência à saúde, né? Então, fica uma questão restrita, confinada na instituição total manicômio judiciário, que é como se fosse uma ilha dentro do mar da vida. Ali tudo é escuro, as coisas não são vistas, a não ser por aquelas mesmas pessoas. O que se observa também é que é uma série de tratamentos inadequados, que são insuficientes ou são inexistentes e que levam à cronificação da condição psiquiátrica baseadas fundamentalmente em sedação, né? Então, você baixa a capacidade de participação daquela pessoa, eu ousaria dizer, de incomodar, de demandar, de exigir, de pedir justificativa, de querer esclarecimentos, com sedação, que é uma marra química, não é? É uma contenção socialmente bastante aceita, né? Que é a contenção química. Há um reforço do estigma, não é? Do preconceito social e uma eternização da institucionalização dos pacientes. Eu queria falar sobre isso, para quem tiver interesse, para ler a vida do Louis Althusser, um filósofo francês importante do século XX, que era um deprimido grave e era casado com uma socióloga também deprimida grave. Nessa crise, ela pede para ele matá-lo, né, asfixiá-lo, e ele mata. A gente não sabe bem se ele mata ou se ele aperta e mata. Muito bem, ele é considerado inimputável, doente mental, vai preso em manicômio judiciário e escreve um livro belíssimo que chama-se O Futuro Dura Muito Tempo. Esse nome já é um nome que traz uma poesia para a gente conseguir encarar essa realidade, mas é uma certa síntese da realidade do doente mental. Ele não tem tempo, ele não cumpre a pena. Porque se ele tiver 30 anos de internação obrigatória em manicômio judiciário e não disserem que a periculosidade dele acabou, ele vai cumprir. Não é? É o que o Althusser dizia, eu preferia ter tido uma pena de tantos anos que eu cumpria, acabava, mais ou menos, quitava a minha dívida e voltava. Então, essa é uma outra questão. Se nós levarmos em consideração a morosidade e as dificuldades que enfrenta o nosso sistema judiciário para quem não tem, não é, recursos econômicos para ficar em cima e acelerar isso, podemos imaginar como esses locais são injustos, né, para dizer o mínimo. E essa situação de manicômio judiciário, ela faz perder quase que de maneira irreversível vínculos familiares e sociais, porque não tem manicômio judiciário em todo lugar. Então, você imagine uma pessoa que é lá de, sei lá, Coroatá e que vem internar
em São Luís. Quer dizer, a capacidade de se manter vínculos, não é? Ela vai sofrendo no primeiro, segundo mês, no 20º ano, não existe. A pessoa ficou sozinha no mundo, precisando de uma demanda, tendo, não é, uma demanda enorme de cuidado e que o Estado produziu, né? O Estado produziu o seu próprio pecado. E, consequentemente, vai ser uma pessoa, um indivíduo produtor de uma quantidade de recursos públicos que seriam muito mais bem aplicados e menor quantidade se fossem usados em serviços abertos, né? Que são inclusivos e de base comunitária. Eu insisto com essa ideia de base comunitária, de território, porque a comunidade, ela tem recursos para cuidar dessas pessoas, eu estou dizendo doentes mentais, não estou falando nem de conflito com a lei, que nós não temos, né? Nós, eu digo profissionais de saúde, o nosso cardápio, nós somos muito bons para muitas coisas, nós somos muito bons para situações de crise, para fazer diagnóstico, para implementar intervenção medicamentosa, mas nós não temos a riqueza do território, né? Eu tenho vários exemplos que, se tiver tempo, tiver interesse, eu posso apresentar aqui, de como a comunidade, ela resolve situações que nós, que estamos cercados dos amigos, não é dos inimigos, né? Do ECA, do Conselho Tutelar, de todos esses dispositivos multidisciplinares, a gente não consegue alcançar. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa um pouco de todos nós, né? Todos nós que enfim, somos pessoas que entendemos que toda a vida vale a pena, não é? Que nós não temos um checklist de achar que eu, porque sou branca, professora, titulada, as minhas questões, a minha vida vale mais que de uma outra pessoa negra com transtorno mental que matou o irmão, né? Não é assim que se calcula as coisas, né? As pessoas que têm um ideário mais socialista da vida, mais da justiça social, nós não podemos ser uma sociedade que desiste das suas pessoas. Porque uma sociedade que desiste das suas pessoas, seja ela quais forem, é uma sociedade que deu errado, né? Na minha perspectiva. A conversa com a professora, a doutora Cristina Loyola, é sempre muito interessante, é beber na fonte do conhecimento, é provocar questionamentos até para si mesmo, querer saber mais, enfim, é sempre fantástico conversar com a senhora. Eu tive esse privilégio de tê-la como professora no mestrado e tenho ainda o privilégio de ter me tornado seu amigo, pós-mestrado, quer dizer. E eu, como professor, entendo bem isso, porque eu separo claramente os meus alunos entre aqueles que eu faço questão de esquecer, aqueles que eu vou esquecer naturalmente e aqueles que eu vou fazer questão de lembrar para sempre. Então, é um privilégio para mim estar nessa sua lista de alunos que a senhora considera que foram bons alunos. Bom, professora Cristina, a senhora fez tantas provocações que eu não sei nem por onde começar, mas vamos aqui. Eu li uma vez O Alienista, de Machado de Assis, e aquilo me pareceu pura ficção, mas ainda assim me chocou muito, me fez pensar muito sobre essa realidade dos manicômios judiciários, embora na época eu nem fizesse direito ainda, eu acho que ainda estava no curso de comunicação, era a primeira graduação ainda, mas já me questionei sobre isso, embora acreditando que aquilo era pura ficção. A senhora, que em boa parte da sua vida viveu isso como realidade, o alienista está perto dessa realidade, está muito longe ou está até muito distante dela? Olha, Heraldo, quanto mais eu estudo, não é, essas questões no campo da saúde mental, mais eu me aproximo de uma frase, não é, de uma canção feita pelo Caetano Veloso, que diz que de perto ninguém é normal. Esse conceito de normal, eu construo na minha capacidade de olhar isso como o que é ser normal, não é? Esquecendo a estatística do que isso quer dizer, mas do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, para mim, ser normal é caber na vida. Algumas pessoas cabem na vida
com muita folga, porque são multidotadas, são muito aquiescentes, são muito pouco raivosas, e que outras cabem muito apertado, né? Mas cabem. Quem não cabe por muito ou por pouco, por excesso ou por falta, são pessoas que têm dificuldade de adaptação. Porque se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento obsessivo, cheio de rituais e de necessidade de comprovar as coisas 1, 2, 3 vezes, e muito desconfiada em relação a tudo, e essa pessoa trabalha num laboratório de virologia, que bom que ela é assim, ela tem que verificar a pipeta, o tubo, não sei o que lá, várias vezes, é quase que uma exigência de bom trabalho. Eu digo até que as enfermeiras, eu sou enfermeira, posso falar, as enfermeiras boas são obsessivas, porque vai, revê, presta atenção e checa. Já, você pegar uma pessoa dessa, né, com essas características, e colocá-la para ser uma artista plástica, e viver nesse mundo da arte vai ter dificuldades, porque se exigem outros talentos. Então, a gente tem uma ampla gama de pessoas que precisam, às vezes, de uma certa ajuda para estar no lugar certo. Eu não estou minimizando a doença mental. Eu convivi muitos anos, vivi dentro de hospital psiquiátrico para fechá-los e fracassei, não é? Mas eu fracassei muita coisa nessa vida. E eu sei o que é o sofrimento de um doente mental, o quanto é uma dor de viver que comove pouco, não é? Porque não possui não produz a comoção de outras doenças, câncer em fase final, ou algum outro tipo de doença muito visível, que sangra, transplantes e tal. A doença mental é invisível e, portanto, ela não é fashion, né? Eu costumo dizer assim, ela não produz nada de fashion nas pessoas, pelo contrário, ela produz, aspas, uma certa irritação pela inadequação social, vamos dizer assim. Eu acho que o que nos diferencia de um doente mental não é a qualidade da experiência. Então, estou chegando no alienista, né, e na Casa Verde. As experiências vivenciadas na doença mental são do humano, não é? Não são de planta e não são de outros animais. Então, a desconfiança excessiva, está todo mundo me olhando, estão me examinando, não gostam de mim, ou me amam todos, a perda, não é, do senso de realidade, de avaliar situações e achar que eu sou linda, maravilhosa, ou então que eu sou horrorosa, ninguém me olha, em pequenas nuances, todos nós vivemos isso, né? O problema, na minha perspectiva, da doença mental é a profundidade e a duração, né? É o quanto essa vivência é profunda e o quanto ela dura me indispondo para a vida, né? De tal maneira que eu acho que ninguém gosta de mim, tá todo mundo me perseguindo, então eu não abro a janela, depois eu não ligo a televisão, não abro a porta, não saio do quarto, né? Então eu tenho uma situação, um delírio, não é? Autorreferente, de perseguição, que é algo que me inabilitou para viver, né? Essa perspectiva, não é? Ela fez o Machado dizer que, na realidade, não era bem uma ilha, não é? A ilha era o dos supostamente sadios, e o território era, o continente era das pessoas com transtorno, porque algumas coisas você pode, com um tratamento adequado, diluir, né? Diminuir no sentido da vivência, porque sabe, Heraldo, eu sempre pensei assim, no tempo que eu tinha o privilégio de dar aula disso na graduação, né, porque eu considero até hoje uma certa missão, assim. A sociedade precisa aprender a conviver com a loucura, como aprendeu com outras inabilidades. Você veja, depois da Guerra do Vietnã, a quantidade de pessoas que voltaram sem braço, sem perna, com transtorno pós-traumático, e se criaram cadeiras de rodas que são pernas, né? O Stephen Hawking, na Inglaterra, tinha uma cadeira que ele piscava o olho, a cadeira interpretava o pensamento dele, e conseguiu ser produtivo até o final da vida, né? Da sua doença degenerativa crônica. Então, a pessoa não anda, a pessoa não se movimenta, a pessoa perde mobilidade de membros superiores, mas a cadeira faz isso por ela, porque ela não consegue andar, ela não consegue se locomover. Ela não consegue mexer os braços, ela tem baixa autonomia, quanto mais urbano esse espaço, maior a dificuldade.
você tem pessoas que perderam a visão. Não enxergam, não conseguem ver nada. Entretanto, você cria o braille. Né? Você vê em cidades grandes, você vê no Rio, o sinal fechado, uma rua do movimento estúpido, e uma pessoa que não enxerga, portanto, tem uma desabilidade fortíssima para viver, que lê ali, posso atravessar, e ela atravessa a rua, né? Com a coragem que é uma coisa que só a desabilidade produz da gente mesmo. Muito bem, então eu quero pensar assim, há uma desabilidade, há uma lesão e há o preço disso. Então você não anda, não tem capacidade para mexer perna nem braço, você tem uma cadeira de rodas que te faz subir em ônibus, descer de ônibus, entrar em trem, entrar em avião, andar em aeroportos, com as distâncias hoje em dia dos aeroportos, e andar na cidade. Então você tem um impacto, mas você não tem uma exclusão social. Você tem uma pessoa que não enxerga. Ok, é o sentido que mais nos dá capacidade de adequação com o mundo exterior, é a visão. Você perde, mas aí você pode ler em braille, você pode digitar em braille, nesse mundo aqui que a gente está, você atravessa um sinal, você anda na cidade. Aí você chega na doença mental. Você tem uma pessoa que interpreta o mundo de maneira sobre a qual não há consenso, vamos dizer assim, uma maneira diferenciada, que entende os estímulos de uma maneira muito aumentada ou muito diminuída, que tem um senso de realidade, princípio de realidade, né, para ser freudiana, muito esgarçado, não é? Que se acha muito ou se acha pouco. E aí a solução que a sociedade encontra é manter essas pessoas internadas 10 anos, 20 anos, 50 anos. Eu conheci uma pessoa no hospital de Barbacena que ficou internada há 50 anos. Quer dizer, tem algo aí que não faz sentido, né? Não faz. Que doença é essa? Que eu faço um transplante de fígado, que é a complexidade maior na clínica cirúrgica, a pessoa fica internada 2, 3 semanas, vai para uma unidade intermediária e tem alta. Aí eu tenho esquizofrenia e eu fico 20 anos internado. Quer dizer, há algo a encarar com menos preconceitos, no sentido mesmo da palavra, né, conceitos prévios aos fatos, e criar na sociedade uma tessitura mais permeável, capaz de lidar com essas diferenças, né? É a minha visão da coisa. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Cristina Loyola sobre doente mental em conflito com a lei. Este é o seu programa Direito no Ar. Doutora Cristina, a prisão, as penitenciárias, os manicômios judiciários, os hospícios, falando no popular para que as pessoas entendam com maior clareza, né? Elas têm modelos arquitetônicos similares, elas têm propostas de gestão similares. Parece, né, eu quero lhe ouvir sobre isso, que a ideia da sociedade é muito simples. Os criminosos, aqueles que foram assim considerados, e os doentes mentais, os que foram assim considerados também, eles devem ser segregados. E, em tese, deveriam ser em locais diferentes, com posturas próprias e tal, mas que acabam ficando no mesmo lugar, né? Em grandes caixas de sapato, uns ali aos lados ou amontoados com os outros. E isso, a senhora já deixou bem claro, não vai levar ninguém para lugar nenhum, não vai melhorar ninguém, não vai resolver o problema de ninguém. Mas para a sociedade não é uma resposta muito cômoda, muito fácil, muito simples. Eu costumo dizer, eu não sei se isso tem algum fundamento, quero lhe ouvir também sobre isso, que nós, brasileiros, nós temos uma tendência a resolver as coisas de uma forma muito simples, o que é bom às vezes, mas no mais das vezes não é. Por quê? Porque a gente tem a tendência a combater os problemas não na sua raiz, nas suas causas, mas sim nos seus efeitos. Como se a gente chegasse no médico dizendo, eu estou com uma dor aqui no braço, doutor. Ele, é fácil, vamos acabar com essa dor, vamos tirar o teu braço que a dor vai sumir e tal. Me parece que essa não é a melhor solução, né? Essa leitura, ela está correta ou ela está equivocada, professora Cristina? Eu acho que você me ajuda a falar melhor do que eu tentei falar ali. Quer dizer, a gente precisa mudar a cultura, mudar a sociedade
para melhorar o cuidado de saúde mental. Quer dizer, é preciso que a nossa sociedade aceite melhor pessoas que têm comportamento diferenciado entre elas. Quer dizer, que crie uma linguagem. Eu usei a metáfora do Braille ou a metáfora da cadeira de rodas, mas que crie uma linguagem, vamos considerar isso uma linguagem, em que seja possível receber essas pessoas. Veja só, estava fazendo uma conta aqui nos números que eu levantei. A gente tem hoje dados do Conselho de Justiça, né? Como é que chama, né? Conselho de Justiça, não fala, Eirão. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Conselho, CNJ, nós temos 4.000 pessoas com transtorno mental em conflito com a lei no Brasil. Dessas 4.500, 85% delas, 85%, estão no famigerado HCTP, os hospitais de custódia, que são a miséria humana, né? Não dá, por mais que a gente tenha um certo cinismo social, jurídico, sei lá eu como é que pode chamar isso, dizer que essas pessoas estão ali para serem tratadas. É melhor arrumar um outro verbo para botar no passado, porque tratadas não é. Pode ser excluídas, como diz você. E a gente tem 15% nas unidades prisionais, que eu não consigo nem avaliar se é melhor ou pior. É melhor no sentido que provavelmente não é uma instituição total tão autorizada quanto um hospital de custódia. Entretanto, são unidades em que esses pacientes, como o exemplo que eu dei, né, não é do meu paciente lá no Rio, eles ficam mais expostos à sana, aplicar a lei ao seu gesto ou da agressividade dos outros. Essas 4.500 pessoas, a partir de 2014, elas, a partir do momento que elas são consideradas inimputáveis, elas passam para os braços, vamos dizer assim, da saúde. Elas passam a ser pessoas onde o judiciário decretou uma inimputabilidade e, portanto, nos resta, como cidadãos, trabalhadores da saúde mental, lidar com o transtorno mental, né? Eu estou querendo entender, a Iraldo vai me corrigir se eu estiver falando errado. Para isso, não é? O Conselho de Justiça criou, junto com o SUS, o que eles chamam de EAP, que é uma equipe para cuidar dessas pessoas, não é? Uma equipe que é formada por profissionais de saúde e que pode ter uma colaboração do judiciário. Então, a ideia é que essas pessoas quem são? São pessoas que têm inquérito policial em curso, que tem processo criminal em curso, que estejam em cumprimento de medida de segurança ou que estejam com medida de segurança extinta. Então, essas pessoas que compõem o bolo dessas 4.400, elas teriam que ser cuidadas pela famosa equipe de atendimento penitenciário ou uma coisa desse tipo, que é a EAP. Essa EAP, ela é multiprofissional por formação, porque ela vai ter que fazer acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental no âmbito do SUS. Então, ela tem que ser tratada, quer dizer, essa EAP, ela tenta fazer uma conexão entre o campo da saúde e o campo judiciário. Não preciso frisar que é uma conexão tensa, né? Tensa pela determinação de aonde vai a força de lei e aonde vai a força do cuidado em saúde. Não é simples de dar aí, eu também já passei por esses campos e sei que é um campo tenso, mas não é impossível, não é? E aí eu corroboro com a afirmação do Heraldo, quer dizer, não é possível a gente aceitar soluções simples para problemas complexos. Este problema é complexo. Não dá para achar que você resolve, então encarcera todo mundo, esquece, cria uma ilha aí no Mediterrâneo, no Atlântico, e está resolvido. Não está resolvido, né? Quando a gente trata do social, não existe lixeira possível, não existe lixeira, não é? As pessoas, seja quais forem, em que situações elas continuam sendo seres humanos e, portanto, numa perspectiva de compreensão da sociedade, elas têm que ser cuidadas. Aí vem toda uma discussão, mas vão cuidar mais, né? Discussão equivocada. Vão gastar mais dinheiro cuidando de um doente mental em conflito com a lei do que vai cuidar do trabalhador XY que não tem acesso à saúde, que não tem transporte coletivo.
Vai, porque essa pessoa, socialmente, na vida, ela está com maiores dificuldades. Então, a discussão está equivocada, e eu falo isso porque é muito comum desviar para esse tipo de... que foi muito comum no governo anterior, né? Cadê esse pessoal dos direitos humanos que fica tomando conta de quem é bandido, ladrão? Eu acho essa uma discussão bastante equivocada, mas ela existe muito na nossa sociedade. Então, essa equipe multiprofissional, quer dizer, ela vai trabalhar no âmbito do SUS. Ela é ligada à Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Ela não é ligada ao Judiciário. E eu já acho isso complicado, mas, de fato, é isso que existe. E ela é contratada a partir da iniciativa do município, obedecendo ao SUS, né? Município, Estado, Ministério. E essa equipe, que é composta por um enfermeiro, um psiquiatra, ou um médico com experiência em saúde mental, um psicólogo, uma assistente social e um profissional da área de humanas, que pode ser alguém da educação, da terapia ocupacional ou da sociologia. Bem interessante isso, né? Essa equipe vai acompanhar no âmbito do SUS essas pessoas. Com que ideia? Com ideia de desinstitucionalizar e retirar dos manicômios. Veja que eu uso em separado porque não são sinônimos. Retirar de um local é uma coisa e desinstitucionalizar essa pessoa é muito mais amplo. Porque quando eu desinstitucionalizo, eu preciso refazer ou fazer laço social no território. Os que existiam, eu tenho que ver se recupero, e se não existir, eu preciso criar. Isso é muito sofisticado, demorado, dá trabalho e é complexo. Então, não se trata, insisto, né, porque isso é semelhante a tirar um doente mental internado durante 20 anos e achar que eu vou tirar ele do manicômio e vou colocar ele na cidade. Não é assim. A família morreu, ele não tem mais ninguém. Então, como é que você faz isso? Então, não é mudar de CEP, de código de endereçamento postal, é mudar de ninho, né? E quando eu falo ninho, estou querendo dizer as condições de vida afetiva, né, emocional, para além de receber dinheiro, né, de projeto, de se jogar e se ver no futuro. Isso é muito sofisticado. Isso leva tempo e isso é no 1 a 1. Daí, então, porque eu insisto no PTS. Lembra que eu falei no plano de trabalho singular? Porque ele é caso a caso. Há pessoas que não têm mais ninguém. E há pessoas que ainda têm referências familiares e não obrigatoriamente a família é o melhor lugar para... Isso é outra discussão, não é? Essa idealização da família como um lugar perfeito, onde não há perversão, não há exploração e que tudo é bom. Não, não é. Lamento informar que não é assim. Não é? A família também é lugar do abuso, família é lugar de estupro, família é lugar de assédio sexual, etc, etc e tal. Então, não podemos nem crucificar e nem endeusar. É preciso um PTS para ver, é um plano de trabalho singularizado. Muito bem. A coordenação, a coordenação dessas equipes é feita pelo gestor municipal de saúde ou gestor estadual. E veja, o município recebe R$66 mil para cada EAP que ele contratualiza. Portanto, não vale dizer que não tem dinheiro, que não faz, porque custa muito caro e o município não consegue fazer, porque isso é uma meia-verdade. Dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. Contratualizar as coisas no SUS dá um trabalho enorme, mas é possível, não é? Quem cuida dessas pessoas em ambientes externos às unidades prisionais será aqueles profissionais que eu falei, não é? Encaminhando para eles serem cuidados na RAPS, né? Na rede de atenção psicossocial que os municípios têm que ter instalados, ou numa visão mais ampla, no que a gente chama de RAS, nas redes de assistência e saúde. Quais são elas? Unidade Básica de Saúde, UPA, hospital especializado, hospitais de referência, como qualquer outro cidadão, porém, com uma equipe especial, não é? Que fica de olho nesta pessoa, porque ela não é um paciente deprimido como qualquer outro, ela é um paciente deprimido que tem um histórico que passou pelo judiciário. Então, não é igual, não é tão igual que seja banal
e não é tão diferente que só admita a exclusão em manicômio judiciário. Portanto, de novo, é sofisticado. Essa tensão, não é? Ela é grande porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma pessoa que ficou no manicômio judiciário durante 20 anos e que quando finalmente alguém assinala e registra que a periculosidade terminou e que essa pessoa pode sair, ela vai sair. Bom, ela vai sair para onde? Bom, ela teria que desfrutar do que desfruta um paciente psiquiátrico não conflito com a lei. Ela vai morar num equipamento que a gente chama de serviço residencial terapêutico. O que é isso? Ela vai receber um benefício chamado Programa de Volta para Casa. É literalmente isso, é voltar para casa. Aí você tem dois problemas. Um é voltar e o outro para casa. Como é voltar para qual casa? Bom, recebe a bolsa é no valor de um salário mínimo, mais ou menos, e você junta 6 pessoas e aluga um imóvel. Claro que tudo isso sob supervisão, no caso aqui dessa EAP. Com R$6.000, é possível alugar imóveis com qualidade razoável em São Luís. São Luís deve ter umas 10 ou 15 residências terapêuticas para pacientes não conflito com a lei. Os em conflito com a lei, infelizmente, eu não sei dizer. Essas pessoas moram numa casa, contrata-se um cuidador, que não é uma empregada doméstica, é um cuidador. Então, são pessoas que ajudam a ver a coisa da medicação e do tratamento para além da medicação e ajudam a gerir uma casa que não é uma coisa simples quando a gente não está com transtorno mental. Então, com transtorno mental um pouco mais complexo, mas é possível ter residências terapêuticas com pessoas com transtorno mental, que vão no supermercado, que comem bolo com café de tarde, que convidam o vizinho, que pensam no jantar, que veem televisão, que vão jogar futebol na pelada da esquina, que frequentam eventualmente os equipamentos que o território tem, curso de inglês que pode aceitar, ginástica feita na praça, que vão fazendo o que eu disse, essa tessitura da vida, que não tem nada a ver com o manicômio judiciário. O manicômio judiciário é lugar de troca menos, né, nem zero, é onde nada disso existe, mas espera-se, miraculosamente, através de uma simplificação absurda do que é viver, que a pessoa consiga viver. Claro, como sempre. Professora Cristina, para finalizar, porque infelizmente o tempo está acabando, e é uma pena mesmo, porque a gente tem muito a conversar sobre esse tema. O dia 18 de maio, a gente estava conversando aqui na pré-entrevista, o nosso programa vai ao ar no dia 14 de maio de 2023. Olha que coisas emblemáticas, né? É um dos programas mais importantes já feitos até hoje, aqui no Direito no Ar. Dia 14 de maio é Dia das Mães. E o dia 18 de maio, ele tem algum significado também, professora Cristina? Ele, para quem trabalha no campo da saúde mental, como eu, ele é uma certa felicidade, não é? De ter encontrado uma alforria, vamos dizer assim, de discutir a questão da saúde mental somente à luz de uma disciplina, não é? No caso a psiquiatria, no campo da medicina, para discutir no campo dos direitos humanos, da cidadania, da tolerância, não é? Da capacidade de viver com a diferença do outro, porque naquilo que ele é igual a mim é bastante fácil. Na alteridade, não é? Na alteridade que está a dificuldade. Ele é emblemático para a saúde mental. Por uma sociedade sem manicômios, é uma frase que está inscrita em camisetas, em canetas, em todo tipo de lembretes, não é? De que nenhum passo atrás, manicômio nunca mais, não é? Quem viveu, como eu vivi, intervenção em manicômio para fechar, por exemplo, intervenção na Casa de Saúde Eiras Paracambi, em 2004, um local que era de um ministro da Saúde do governo Geisel. Então, você já vê como existia uma indústria da loucura lá nos anos 70, né, em que o Brasil era o maior parque manicomial da América Latina. Abrir o hospital psiquiátrico privado e vender leitos, à época ao INAMPS, depois ao SUS, era algo que dava muito dinheiro. O pessoal dizia que o lucro era de 360% ao ano, só traficar droga dava mais dinheiro. Por quê?
porque você baixava ao nível da miserabilidade as condições de hotelaria. 30, 50 pessoas numa enfermaria, leito-chão, parece uma impropriedade, mas o que quer dizer leito-chão? Leito-chão quer dizer que se numa enfermaria eu tinha 40 camas, mas eu fazia mais 10 leitos com colchão no chão e vendia esses leitos para o governo que comprava, né? Eram locais que não eram vistoriados, não tinham avaliação, o que é outra impossibilidade racional para mim imaginar que eu faço avaliação de hospital de maternidade, de hospital de obstetrícia, de cirurgia, mas não avaliava hospital psiquiátrico. Muito bem, eles não eram avaliados. Então, o grito que a gente colocava para lugares que tinham 2.000, 3.000, 6.000 pessoas, como Juqueri, em São Paulo, e que, portanto, trazem em si a impossibilidade de censo, não é nem de cuidar, é de censo. Se morria uma pessoa de um dia para outro, não havia nenhuma possibilidade de saber e, às vezes, de encontrar esse morto no hospital do Juqueri e em muitos outros do Brasil afora. Então, fechar esses lugares, que hoje em dia já estão um pouco mais disfarçados na hotelaria, mas ainda são da miséria humana, do cuidado, é um imperativo ético, né? Não é mais uma questão desses psiquiatras, dessa turma esquisita, é um imperativo ético. Nós não podemos viver numa sociedade que trata essas pessoas vulneráveis dessa maneira, porque isso é eticamente deplorável. Professora Cristina Loyola, muito grato mais uma vez por tirar parte do seu tão corrido tempo para nos dar uma aula sobre esse tema. Agradeço demais. Pode ter certeza que vou lhe incomodar outras vezes para discutir outras questões correlatas a essa, porque sempre vai ser esse brilho todo. Então, agora, o espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Para mim, outro dia eu vi a Conceição Tavares, que eu tive o privilégio de ter aula com a professora Maria da Conceição Tavares no doutorado lá no Rio, e ela é, para mim, extremamente inspiradora, porque ela diz assim, falando, né, que não exista, que economistas hoje em dia são tecnocratas, porque um economista que não se preocupar com o social é, no máximo, um matemático de qualidade, né? E ela, com aquela verve dela, eu me lembro que no doutorado ela fumava um cigarro, tinha um outro na outra mão, era uma confusão de fumaça na época em que era possível fumar em sala de aula. Ela diz assim, eu tenho muita raiva, não é, desses economistas. Primeiro que só existe economia política, não existe economia como solta, não é? Então, ela diz assim, isso me dá muita raiva, mas é bom, porque raiva me dá energia para lutar contra, né? Então, eu faço um pouco minhas essas palavras dela, que esse longo trajeto, né, eu luto na doença mental desde os anos 70, 74, mais ou menos, e sei que há uma lentidão e que é preciso saber esperar, é preciso dar tempo, as mentalidades têm uma lentidão muito própria na história, mas eu tenho a raiva, e enquanto eu viver, enquanto eu tiver energia, vou lutar contra isso. E fazer adeptos. Espero que a gente tenha feito adeptos, Heraldo. Certamente. Conversamos com a professora universitária, doutora e enfermeira psiquiátrica Cristina Loyola, sobre o tema doente mental em conflito com a lei. Então é isso, um forte abraço e até a semana que vem.